E aí? Aqui é o Barcelos, como é que vocês estão? Sabe que a primeira vez que eu vi Evangelion faz bastante tempo. Faz quase uns 10 anos, na verdade. E nessa primeira vez que eu vi ele, eu achei um anime bem ok. Talvez a falta de contexto, a minha falta de experiência vendo outros animes, ou até mesmo a minha falta de idade, acabou influenciando para que eu não conseguisse absorver tudo o que Evangelion tinha para passar. Só que o que eu sei que realmente me influenciou, e na verdade me influenciou a não gostar desse anime, foram os personagens. Não é que eu achasse que eles foram mal escritos ou algo do tipo. O problema é que eu achava eles extremamente chatos. Eu não aguentava ver o Shinji se isolando, a Asuka sendo arrogante, a Misato sendo matura e por aí vai. Só que depois de 10 anos, Evangelion acabou sendo distribuído pela Netflix, o que me deu a vontade de assistir mais uma vez esse anime. E agora, mais velho, eu acabei meio que mudando a minha opinião sobre os personagens dele. Nesse anime, a gente é apresentado a um mundo futurista que sofreu quase um apocalipse, e eles estão meio que tentando não sofrer outro desastre lutando contra os anjos. Só que conforme o anime vai passando, a gente vê que o objeto principal desse anime não é somente a luta contra os anjos e a proteção da Terra. Tudo o que acontece tem relação a colocar em prática o processo de instrumentalização da raça humana. Essa instrumentalização seria uma forma de fazer com que cada um perdesse a sua própria individualidade, perdesse o próprio corpo e se tornasse um com todos os outros. Por causa disso não iam existir mais desejos individuais, e também não iam existir mais angústias individuais que cada um tem. Aquele vazio interior que geralmente todo mundo comenta na religião ou na filosofia não ia mais existir. Só que daí vem o problema. Como é que tu vai mostrar para o espectador, de maneira legítima, que alguém tem a vontade de transformar todas as pessoas numa sopa? E é nesse ponto que a chatice dos personagens entra. Na série a gente não descobre só a chatice dos personagens. A gente também descobre por que eles são chatos. Acontece que todo esse comportamento deles e todas essas atitudes surgem como uma resposta a algum trauma ou alguma coisa que ele tenha passado anteriormente. O Shinji, por exemplo, ele não se relaciona com os outros porque foi muito doloroso para ele buscar o afeto do pai e não ter conseguido. Por causa disso, ele já evita se relacionar com outras pessoas para que ele não tenha essa mesma decepção de novo. A Asuka tenta toda hora mostrar que ela é boa e que ninguém é melhor do que ela, para que as pessoas vejam valor nela e ela não seja abandonada de novo, como aconteceu quando ela era criança. A Misato tenta ser uma mulher independente e meio despreocupada para fugir de uma posição parecida com a mãe dela, que por causa de ser submissa, sofria por causa de um relacionamento amoroso. Conforme a gente vai conhecendo os personagens, dá para perceber que esses defeitos surgem como respostas a sofrimento interiores que eles têm. Eles não são chatos por si só, eles são chatos como uma forma de defesa. Dessa forma, a gente vê que esses personagens têm um sofrimento duplo. Ou eles sofrem ao se relacionar com outras pessoas, ou eles sofrem justamente tentando não se relacionar. Por causa disso, quando a gente vê que o ser humano não tem uma outra escapatória, a não ser sofrer de qualquer maneira, começa a parecer plausível que alguém busque uma saída, como a instrumentalização da raça humana, para que seja possível acabar com todo esse sofrimento. Dessa maneira, a chatice dos personagens não serviu só como o desenvolvimento deles próprios dentro da história, mas também para o desenvolvimento da própria trama, mostrando que quem vive dentro daquele mundo tem duas opções: perder a própria individualidade, acabando assim também com as suas próprias angústias, ou dar um jeito de aprender a conviver com elas. E eu acho que é justamente sobre isso que Evangelion se trata. Mas é claro que essa é só a minha opinião. Me diz qual é a tua aí nos comentários.